custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não reuniu um consenso para começar a tramitar no Senado. Inclusive, a gente tem, por enquanto, só uma minuta e ainda não se chegou a um texto final. Qual a importância da aprovação dessa PEC, principalmente tendo em vista que o que Bolsonaro, o seu governo, mandou ao Congresso Nacional é uma peça de ficção, né? Porque não estabelece diretrizes mínimas ali para políticas públicas importantes, como farmácia popular, mas mesmo para áreas sensíveis como a saúde, a educação. Como é que você vê a importância da aprovação dessa PEC agora, Fausto? Bem, Glauco, a questão da PEC da transição tem a ver com o limite criado pelo teto de gasto, né? O teto de gasto que é a EC 95, ela definiu ali o congelamento dos gastos sociais pelos próximos 20 anos, né? E se você não conseguir minimamente espaço fiscal para avançar, você vai ficar paralisado do ponto de vista da construção das políticas sociais. No caso da PEC da transição, a gente está falando essencialmente, né, o maior gasto colocado ali tem relação com o Bolsa Família, a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. Vamos lembrar que o Bolsonaro faz esse movimento de ampliar o Auxílio Brasil para R$ 600 durante a campanha eleitoral, mas envia para o Congresso Nacional um orçamento com R$ 400 de Bolsa Família. Então você precisa alterar o orçamento, e para alterar o orçamento você precisa abrir espaço fiscal ali no teto de gasto. Então a PEC da transição em grande medida fala sobre isso, abre a possibilidade, né, de alguma forma colocar os recursos vinculados ao meio ambiente para possibilitar recursos, principalmente recursos internacionais que poderiam vir e devem vir já na gestão Lula, mexe com a possibilidade das universidades, né, as universidades conseguirem colocar recursos também de fora, né, recursos que não estão previstos no orçamento dentro da universidade. Ou seja, a PEC da transição ela está trabalhando ali com algumas aberturas e que é importante que ela seja aprovada. A questão é a discussão e a negociação que vai acontecer com o Congresso Nacional. O que a gente está assistindo aí, nesses grandes debates, tem a ver muito menos com a questão propriamente dita do tamanho da PEC da transição, mas muito mais com relação ao seu prazo. Ou seja, se a PEC deveria valer pelos 4 anos, deveria valer pelos 2 anos, e aí a gente vai vendo um pouco das incongruências dessas grandes discussões, em especial quando tivemos a discussão do teto de gasto. O que precisa se fazer, de fato, é um bom debate no nosso país, afinal de contas, como é que fica essa questão de limitar gastos sociais por mais de 20 anos? Eu acho que esse é um debate que ele está no centro da questão e que, de alguma forma, a PEC da transição, ela margeia, ela toca, mas de alguma forma não resolve o problema central aí da questão. E como você mencionou, Fausto, parece que o problema maior é justamente em relação ao Bolsa Família ficar fora ou dentro do teto de gastos e por quanto tempo ele ficaria. Se seria só por essa proposta de orçamento por 1 ano ou se seria por 4 anos. E nesse caso, né, um tempo maior é importante até para dar previsibilidade para o programa. A gente viu os impactos negativos de se ter a variação não só com a interrupção do Auxílio Brasil, né, da concessão do Auxílio Brasil em meio à pandemia, mas também com a variação de valor. Então, esse tempo maior do Bolsa Família fora do teto de gasto seria também fundamental para dar um pouco mais de previsibilidade, de sentido de permanência mesmo para uma política social que é tão importante, ainda mais na condição do Brasil de hoje, Fausto? Não, sem dúvida, você trabalhar aí com mais de 1 ano é essencial, né? Ou seja, uma PEC que vale só para o ano que vem, na verdade, só para o orçamento que está em discussão agora no Congresso Nacional, ela deixa em aberto a questão de como vai ficar essa política para o momento seguinte e faz com que você não consiga, de alguma forma, lidar com as dificuldades e com a necessidade da gente rever, né? A retransformação do Auxílio Brasil no Bolsa Família é essencial e ela precisa, de alguma forma, ter essa garantia de continuidade.
É importante porque o Bolsa Família deve ser redesenhado, né? Ou seja, tem muitas questões colocadas ali, as políticas estruturais do Bolsa Família foram todas desmontadas e vão ter que ser agora reconstruídas, reorganizadas, e isso demanda tempo também. Por outro lado, é importante a gente lembrar que essa é a primeira discussão com o Congresso Nacional, com a discussão com este Congresso ainda, ou seja, nós vamos ter em fevereiro uma nova legislatura, outros deputados estarão ali no Congresso Nacional também para fazer esse debate, e que de alguma forma a PEC da transição também ela é uma novidade, né, para a realidade, né, orçamentária brasileira. É um governo que ainda não tomou posse, mas que de alguma forma precisa arrumar o orçamento do ano que ele vai de fato governar. Então essa é uma discussão difícil, porque nós estamos falando de uma emenda constitucional, vamos lembrar que uma emenda constitucional precisa de votação qualificada, né? Precisa de mais de 2/5 do Congresso, 3/5 do Congresso para sua aprovação, então tem que ser um acordo bastante bem costurado. A gente vai passar pelas duas casas em duas votações, ou seja, é uma votação também bastante apertada, e vamos lembrar que nós temos pouco tempo, nós já estamos aí no final de novembro, e o Congresso Nacional daqui a pouco entra em recesso. Então, quando a gente vai olhando todas essas dificuldades, a gente vai vendo aí como que a forma como o orçamento foi construído, as desonerações que foram feitas ao longo do governo Bolsonaro, em especial agora no final, nessa época eleitoral, as diversas armadilhas fiscais que foram sendo colocadas, vão fazendo com que o governo já comece com bastante dificuldade do ponto de vista de viabilizar recursos para os principais programas. Acho que esse para nós é o grande desafio. De alguma forma, a gente precisa ver como que o Brasil, de certo modo, se deteriorou ao longo do governo Bolsonaro e como a sua reconstrução, a sua colocar a casa em ordem novamente, vai demandar de muita articulação entre o executivo, o legislativo, o Congresso Nacional e muitas vezes alguns acordos que vão passar também por decisões importantes pelo judiciário. Então, a reconfiguração do poder, né, a reorganização das divisões do poder vão ser algo bastante importantes aí nos próximos meses. E também uma revisão, né, das chamadas regras fiscais e principalmente do teto de gastos, porque o teto de gastos se mostrou ineficiente, Fausto. Ele foi desrespeitado desde a sua criação, não mostrou, inclusive, qualquer tipo de compromisso nem com aquilo que se chama de austeridade fiscal, já que a relação dívida-PIB acabou subindo porque o PIB não cresce, então, obviamente que isso vai acontecer. E também quando a gente lembra ali que o presidente eleito Lula assumiu seu primeiro mandato em 2003, tinha um acordo com a FMI que também limitava o investimento das estatais, não deixava que o BNDES, por exemplo, pudesse emprestar dinheiro para as estatais mesmo, ainda que elas fossem lucrativas, o que acabava limitando a capacidade de intervenção do Estado na economia e também na área social. Só que esse foi o projeto eleito, Fausto. O projeto eleito do presidente Lula fala justamente de uma maior participação do Estado. Então é necessário respeitar isso também. O Congresso Nacional tem que ter essa sensibilidade, Fausto? Tem que ter, mas nós sabemos que é tudo uma grande disputa política, né, Glauco? Por trás disso passa também a discussão ali de como vai ficar o chamado orçamento secreto, por trás disso passa toda a discussão do reposicionamento dos partidos do Centrão, ou seja, como é que eles vão adentrar o Estado aí na discussão do próximo governo. Tem muita discussão política aí, muita negociação que está acontecendo e precisa acontecer, né? O governo precisa construir uma base sólida para aprovação das principais medidas aí que foram propostas ao longo da campanha. Agora, por outro lado, a discussão do teto de gasto ela precisa ser feita no nosso país e, de alguma forma, o Brasil precisa se libertar aí, minimamente de uma amarra fiscal que impede que faça investimento, que impede que faça ampliações de direitos sociais e que, de alguma forma, pouco resultado trouxe do ponto de vista real do controle fiscal. Como você mesmo lembrou, o governo Bolsonaro estourou o teto em quase todo o seu governo. É importante que a gente traga para a discussão, traga para o cenário econômico muito mais do que uma barreira, mais confiança, mais confiabilidade, mais previsibilidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a gerar emprego, e ao gerar emprego o Brasil volta a fazer a economia circular aí no chamado círculo virtuoso. E é um pouco este movimento que, de alguma forma, a PEC da transição inicia.
não há a menor dúvida que vai se ter ao longo do ano que vem uma discussão sobre qual vai ser a âncora fiscal no Brasil, se vai continuar o teto de gasto ou se vai ter um teto de gasto diferenciado, se você vai falar ali sobre a possibilidade de voltar à discussão do superávit primário. Enfim, tem muita discussão sendo feita sobre qual vai ser o encaminhamento da política econômica do governo Lula. Mas até lá, assim, é fundamental que janeiro, né, o governo já assuma tendo algum espaço fiscal para que ele possa trabalhar, para que ele possa, no mínimo, garantir aí. Nós estamos falando, vamos lembrar, né, gente, nós estamos falando do Bolsa Família, nós estamos falando de pessoas que têm dificuldades de segurança alimentar, ou seja, nós estamos falando de garantir comida no prato das pessoas. Então, quando a gente está falando da PEC da transição, se fala muito sobre a questão fiscal, afinal de contas, o teto de gasto, fura o teto, não fura teto, mas as pessoas se esquecem muitas vezes, em especial aí os especialistas, a grande mídia, que nós estamos falando de viabilizar recursos para resolver um problema bastante importante de 33 milhões de pessoas que passam fome nesse nosso país. A discussão do Bolsa Família passa por aí, passa pela garantia da segurança alimentar de uma população que precisa, né, imediatamente resolver os seus problemas. Vamos lembrar lá da frase famosa do Betinho, né, quem tem fome tem pressa. E por isso que a PEC da transição está sendo discutida agora, né, ou seja, ainda no momento da transição e ainda num governo que sequer ainda tem a caneta. Fausto, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um grande abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.